Olá, meus queridos, eu sou a Vani, vim falar mais uma vez sobre o Evangelho no Lar, essa ferramenta maravilhosa, né? Que abre a nossa mente, o nosso coração e nos conecta com a espiritualidade amiga, com os irmãos de luz, né? Convidando eles a vir às nossas casas, né? A trazer paz, harmonia, fluidificar a nossa água, né? Trazer irmãos que vêm também fazer o Evangelho conosco, né? Que estão também no mesmo processo de evolução, de aprendizagem, de querer a melhoria interna, né? Então é um momento maravilhoso, cheio de luz, de paz, onde a gente se conecta, né, com o nosso Pai amado e com toda essa espiritualidade querida, esses irmãos queridos, nossos mentores, né? Então é uma oportunidade muito linda da gente trazer para dentro da nossa casa essa luz, né? Esse amparo, essa proteção. Como fazer o Evangelho no lar? Escolher um dia, um horário fixo, porque a espiritualidade são equipes que vêm a nossos lares para fazer o Evangelho conosco, né? Eles trazem outros irmãos para que façam, que venham também estudar com a gente, que estão na mesma evolução que nós, no mesmo propósito. Nesse dia e horário fixo, uns minutinhos antes, eu coloco uma música para harmonizar o ambiente, eu coloco uma florzinha para poder receber esses amigos queridos com muito carinho, com muita gratidão, um potinho com água, né, para ser fluidificada. Depois, quando acaba o Evangelho, eu distribuo essa aguinha e antes dela acabar eu vou enchendo ela para dar até a outra semana. Daí eu coloco no meu filtro, na minha geladeira, no potinho dos meus animais, no meu aquário, nas minhas plantinhas, né? Todos bebem um pouquinho para que todos recebam aquela energia linda, né? Aquela energia maravilhosa da água fluidificada, né? Daí eu tenho esses livrinhos assim de cabeceira, né? Na hora exata, né? Do Evangelho, eu leio aleatório, leio uma mensagenzinha, depois a gente faz uma prece de abertura, depois lê a mensagem que vai ser o estudo, né? Pode ser qualquer mensagem edificante, mas eu faço com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho é para a vida toda, né? Os ensinamentos do Cristo que está aqui é para que a gente leve conosco, e quanto mais a gente estuda, mesmo que a gente estuda várias vezes, a gente vai se modificando e vai tendo uma outra abertura, vai conseguindo ter outros tipos de reflexões, entendimentos, né? Vai captando outras energias, outras mensagens ali naquele tema, né? E a gente vai assim trazendo para a nossa vida, para a nossa melhoria interna, né? E acabando de ler a mensagem do estudo, daí eu falo o que eu entendi, assim, com toda a simplicidade, né? O que vier no meu coração, o que eu consegui interpretar naquele momento, né? E se tiver outras pessoas fazendo junto, a gente abre para que os outros também, se quiserem, comentem alguma coisa, né? Depois a gente faz uma prece de encerramento e a gente vai distribuir nossa aguinha, tudo em voz alta, porque esses irmãos que a gente atrai com afinidade de pensamentos, de sentimentos, né? Eles estão ali à nossa volta. Então, quando a gente fala em voz alta, como eles ainda estão muito presos à matéria, eles não veem os espíritos de luz, os mais elevados, mas escutam a nós. Então eles começam a estudar com a gente, muitos se doutrinam, acabam tendo entendimento e acabam pedindo para serem ajudados, né? E são acolhidos com muito amor e carinho pela espiritualidade amiga. Os que não querem ainda, os que ainda não despertaram, a nossa energia, a energia do nosso lar começa a se elevar, esses irmãos começam a se sentir incomodados, né? Porque eles não estão preparados, não estão no momento ainda, eles acabam se afastando. Muitas vezes eles tentam atrapalhar o Evangelho, porque eles não querem sair dali, né? Mas se a gente for persistente, né? Se a gente tiver mesmo assim com a vontade da mudança, a gente vai ser persistente, vai continuar fazendo o Evangelho e eles acabam se afastando, mas vão ser acolhidos em outro momento quando eles despertarem, né? Porque eles têm o livre-arbítrio e Deus, assim, é maravilhoso, né? Nosso Pai respeita, né? O nosso livre-arbítrio.
Daí a gente tem outros irmãos também, né, que muitas vezes estão ali por perto, ou sabem, ou sentem a energia, né, da nossa casa que começa a melhorar, e eles vêm para poder serem ajudados, e com certeza vão ser ajudados com muito amor e carinho. Então é uma ferramenta maravilhosa, né, que muda a nossa vida, e a gente ainda consegue fazer essa doação, consegue ajudar esses irmãos também que chegam até nós, e isso é maravilhoso, né? Então agora nós vamos começar no nosso evangelho. Então eu vou começar lendo aqui uma mensagenzinha rápida. Vamos abrir aqui aleatório. Vida esclarecida. Não quero viver na ignorância, tolhido, infeliz, impedido de desfrutar uma vida melhor. Posso ser mais, semear o bem e o amor, expandir a alegria e a esperança, desfrutar de maior paz. Dá-me, Senhor, uma nova visão do mundo e das pessoas, um novo pensar, uma força que me faça romper o desconhecimento, a inércia, a escuridão, a grossa casca que me envolve. Aponta-me o sentido real da vida, o que devo fazer, como aprender mais, elevar-me, viver plenamente. Quero ter olhos que mais penetrem, quero ir ao máximo nas minhas qualidades. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Bom, então agora nós vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecer esse Pai querido e amado, a espiritualidade amiga, nossos mentores, todos os irmãos aqui presentes, né? Por esse momento lindo, pela oportunidade do estudo, da melhoria, da mudança, e que as bênçãos do nosso Pai se derramem sobre todos nós, nossos familiares, lares, bichinhos, plantinhas, para que todos nós, né, todos os irmãos encarnados e desencarnados, possamos absorver essa energia de amor e luz. Que assim seja. Bom, meus queridos, então nós vamos ler aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Pecado por pensamento e adultério, item 7. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de feito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude de seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer o mau desejo, e depois que estiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por feito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concede mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Que lindo, né? Bom, o que eu entendi aqui? Quando a gente está no processo de evolução, que a gente ainda não despertou, não está procurando a mudança, ou ainda está, mas ainda está muito assim, sem forças ainda para lutar, né, com esses desafios, com esses pensamentos, com esses hábitos, né, que já vem enraizado de várias encarnações, as pessoas, né, nós todos ainda pensamos muito em coisas contrárias ao amor. A gente não consegue ainda
eliminar esses pensamentos da nossa vida, mas a gente vai tentando e a gente vai tentando, mas com dificuldade, ainda mesmo assim sempre vem criando isso, e esses pensamentos atraem outros pensamentos, atraem sentimentos, porque quando você pensa uma coisa ruim, você já sente aquilo, né? E quando você sente, você está emanando aquilo para o universo, né? E o universo, ele entende que você quer mais daquilo, ele vai trazendo mais daquilo. E muitas vezes vira aquela bola de neve que você tenta sair dela e não consegue, né? Mas quando a gente já se esforça um pouco mais, já começa a trabalhar esse movimento, né? Cortando ele, eliminando esses pensamentos, tentando pelo menos, né? Toda vez que vier um pensamento, você fala, não, isso não me pertence, eu não quero mais pensar isso. Quando vem alguma coisa contrária ao amor, você fala, não, faz uma oração, sabe? Para poder esquecer aquilo e quebrar aquele ciclo de pensamentos, né? Que você já está se esforçando mais, então você já está um pouco mais fortalecido, né? Mas você tem que orar e vigiar, e que é o que Jesus sempre falou, né? Por quê? Porque quando a pessoa já conseguiu realizar isso na vida dela, esses maus pensamentos, quando eles vêm, ela já está tão assim, já trabalhando isso nela, né? Para se desfazer disso, para não se conectar com isso, para pensar em coisas boas, que eles já vêm com menos frequência. E quando vem, a pessoa já está mais fortalecido para já tirar isso da mente, sabe? Já mudar o pensamento, cantar uma música. Eu gosto muito do Ho Oponopono, né? De músicas assim alegres, né? Então vem um pensamento assim que você não quer dar continuidade nele, você quer cortar aquilo, sabe? Coloca um mantra, né? Vai pensar em coisas boas. Por quê? Porque quanto mais adiantado você tiver, mais fortalecido nesse sentido dessa mudança, desse vigiar e orar, qualquer pensamento que cai na tua mente, automaticamente você já fala, opa, isso não me pertence. Porque ele já te incomoda já da primeira vez que você já pensar nele, né? E quando não, ele vem, você fica lutando, meio que lutando com ele, né? Agora, quando você já está mais desperto, você já consegue eliminar ele com mais facilidade, vai chegar um momento que nem vem mais. Você vai olhar as coisas, as situações, com o olhar do coração, que quando vem os pensamentos, ele já vem modificado, né? Ele já vem um pensamento, ao invés de uma pessoa falou uma coisa ruim, ao invés de você já julgar ela, pelo contrário, você vai ter compaixão e vai vir um pensamento diferenciado, um pensamento de carinho, um pensamento de compaixão, um pensamento já na linha do amor, né? Mas por quê? Porque isso não é fácil, a gente tem que vir trabalhando isso, mas quando você trabalha isso com força de vontade, com determinação, assim, prestando atenção nos seus pensamentos, no começo é difícil, porque chega a ser até cansativo você ficar ali se vigiando o tempo todo, né? Se controlando. Mas com o tempo, isso vai ficando mais leve, porque como era automático pensar negativo, passa a ser automático pensar positivo, pensar de uma maneira boa, numa vibração boa, né? Então, conforme você vai fazendo essa modificação, vai se tornando mais fácil e o hábito se torna de coisas boas, né? Mas para isso a gente precisa ter ajuda. Ajuda do quê? Do estudo, do entendimento, da verdade, das boas vibrações, da alegria, né? Dos mantras, do Ho Oponopono para libertar energias pesadas do coração, o Reiki é maravilhoso para nos libertar, nos conectar com Deus, né? A meditação. Então tudo isso são ferramentas que ajudam nesse movimento dessa transformação, que não é fácil, mas é possível. Todos nós vamos um dia chegar lá, que nós estamos no caminho da evolução, né? E aqui eu achei muito interessante que até fala, ó,
em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Quando ela consegue já não pensar no mal, é porque ela já conseguiu passar dessa fase, ela já se libertou desse movimento, né, de pensamentos pesados, né? Naquela quem vem esse pensamento mais o repele, aquele que ainda está trabalhando, né, nessa modificação, o progresso está em vias de se cumprir. É porque ele ainda não se cumpriu, então de vez em quando ele ainda volta, que é um reflexo ainda daquele movimento que você tinha antes, né? Agora, naquele enfim que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força, porque tem gente que não consegue, fica ali, ó, o tempo todo matutando, ainda vem um pensamento, ela ainda aumenta mais ainda, ela coloca ainda mais força naquela vibração negativa, ainda sai falando para os outros, que ainda vai dando mais força para aquele pensamento ruim, né? É porque o trabalho não está feito. Na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Quer dizer, quando a pessoa já está realizada, ela já tem um entendimento, conhecimento, se ela persistir nisso, a responsabilidade dela é maior. Por quê? Porque ela já passou por isso, ela vai se deixar levar por energias negativas, então a responsabilidade dela é maior do que aquele que ainda está em construção, porque ele ainda está trabalhando aquilo. Porque o orar e vigiar é para a vida toda, é sempre, é para sempre. Porque muitas vezes a gente até fez uma certa mudança por dentro, a gente já está mais alicerçado, mas vem o externo, né? Coisas de outras pessoas, sentimentos, pensamentos, né? De outras pessoas que acabam nos influenciando, que acabam nos trazendo esse movimento de volta. Então, se a gente não tiver o cuidado, a gente recai, né? A gente volta e começa a carregar esse peso no coração e depois vai ter que trabalhar tudo isso mais vezes de novo, né? Então a gente tem que tentar manter esse equilíbrio, tentar manter essa energia, né? Fazer o possível para dar seguimento até que isso um dia lá na frente a gente vai estar, né, já liberto de certas mazelas, né? E vamos ter outras coisas para trabalhar. Mas é maravilhoso. Nisso a gente vê que o movimento é nosso, a nossa força de vontade, que só depende de nós a nossa mudança, né? A nossa mudança de hábito, de pensamentos, de sentimentos, porque é um conjunto de palavras, né? É um conjunto que uma coisa vai ajudando a formar a outra, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então é isso, meus queridos, é maravilhoso, isso tudo é lindo, a gente só tem que agradecer, né? Então vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, agradecer a espiritualidade amiga, nossos mentores, nosso Pai amado, Jesus, nosso mestre, irmão, por todos os ensinamentos e todos os nossos irmãos, né, que já passaram por aqui, hoje trazem, né, as suas vivências, seus exemplos para facilitar a nossa caminhada, né? Então vamos agradecer ao Pai, que essa luz, esse amor nos envolva nosso lar, nossa família, nossa água fluidificando, harmonizando, trazendo o que precisamos nesse momento, né? E que essa luz, esse amor se expanda a todas as criaturas, ao nosso planeta, ao universo, à Mãe Terra, à natureza, todas as dimensões, todos os seres, né? Os irmãos que sofrem, os espíritos de luz, que são irmãos queridos, né? Que estão sempre nos amparando, e todo o universo, toda a criação do nosso Pai amado, do micro ao macro, do átomo ao anjo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, meus queridos, um beijo no coração de cada um.
Obrigada pela oportunidade, né? Uma linda semana e que Jesus nos abençoe, fortaleça nosso coração, fortaleça o nosso dia a dia, né? Nossas vibrações, para que nós possamos ser seres melhores a cada dia, né? E levar luz e amor a todos à nossa volta. Que assim seja, né? Um beijo, fiquem com Deus.